Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Quantos vieram com expectativa por uma boa palavra aqui? Deixa eu ver você. Glória a Deus. Quantos estão cansados do feriado aqui? Deixa eu ver. Todo mundo curtindo o feriado. Mas você veio, glória a Deus, e Deus tinha uma palavra poderosa para as nossas vidas. Eu acredito que você não vai voltar para a sua casa da mesma forma que você chegou. Amém? Uma vez que nós nos expomos à palavra de Deus, ela é poderosa para fazer o propósito pelo qual ela foi enviada. Amém? Uma vez que o seu coração está aberto para receber a semente da palavra de Deus, é impossível que você permaneça o mesmo. Amém? Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Eu gostaria de dar continuidade ao assunto que nós começamos na quarta-feira passada. Quem estava aqui quarta-feira? Cadê? Deixa eu ver. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade àquele assunto. Só que como tem muitas pessoas novas, eu sinto a necessidade de relembrar um pouco da mensagem de quarta-feira passada, ainda que esteja disponível lá no nosso canal. Se você não viu quarta-feira passada, eu aconselho a você, não agora, mas quando você voltar para sua casa, acessar lá o nosso canal no YouTube e ver a mensagem. Foi muito importante, muito poderosa. Eu ainda, durante a semana, meditei bastante na mensagem que foi pregada aqui e pude ser muito edificado. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem mais para você aqui essa noite. Eu gostaria que você abrisse comigo em João, Evangelho de João, o capítulo 3, que foi por onde nós começamos. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem achou, diga amém. Está na tela? Diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 6 diz: quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quantos aqui sabem que aqueles que se unem ao Senhor é uma nova criatura em Cristo Jesus? Então, quando nós abrimos o nosso coração para Cristo e recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, que acontece o novo nascimento, ali nós nascemos de novo, nos tornamos nova criatura, ali nós nascemos de Deus e agora somos participantes da família de Deus, o povo celestial. Amém? Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de luz. Só que essa verdade não é algo desconhecido para a maioria de nós. Pelo contrário, muitos de nós já conhecemos esse texto. A maioria do povo de Deus conhece esse texto de cor salteado. Só que com esse texto, com esse entendimento, vem também a importância de você entender que você precisa operar nesse novo reino. Glória a Deus. Você precisa aprender a viver essa nova vida espiritual pela qual você nasceu. Amém? Isso não é algo que acontece repentinamente, imediatamente, como o próprio novo nascimento. Quando você recebeu Jesus ali, no ato em que você confessou a Cristo, você imediatamente passou a ser agora pertencente, propriedade exclusiva de Deus. Só que à mesma medida que você foi transportado para esse reino, esse novo reino celestial, você precisa agora aprender a andar, a operar, a usar as ferramentas que precisa ser usada agora no reino espiritual.
Sabe, antes de Cristo Jesus, você aprendeu a filosofia do mundo, como o mundo opera, sabe, retendo as coisas, sabe, enganando, sabe, com os princípios mundanos. Você cresceu envolvido em tudo isso, com o sistema desse mundo, sabe, dominado pelo pecado, pela carne, pela cobiça, pela inveja. Foi nesse meio que nós crescemos, foi debaixo desse padrão que nós crescemos e vemos e ouvimos. Então todos nós, quando chegamos a Cristo, chegamos cheios de bagagens, sabe, de bagagens que carregamos do mundo, que precisamos agora aprender como operar com essa nova vida. Quantos estão comigo? Então, não é somente saber que você agora pertence a Jesus, não é somente saber que você agora faz parte da família de Deus, do reino de Deus, mas também como operar nele, como esse reino funciona. Amém? Quantos estão comigo? Porque Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, um mestre, um fariseu, ele era mestre dos fariseus. E aí Nicodemos começa essa conversa dizendo: olha, nós sabemos que você é enviado de Deus, porque os sinais que você tem operado só pode ser de alguém enviado por Deus. Aí Jesus, no versículo 5, versículo 6, diz assim para ele, ó, se você pensa que, em outras palavras, se você pensa que acha que sabe, se você pensa que acha que sabe, eu vou te dizer uma coisa: se você não nascer da água e do Espírito, você nunca vai ver o reino de Deus. Você nunca vai entrar no reino de Deus. Você nunca vai desfrutar do reino de Deus. Nicodemos, você pensa que sabe? Deixa eu te dizer uma coisa: você precisa nascer de novo. Só acessa quem nasceu de novo. Ou seja, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não dá para acessar o reino de Deus de forma natural, Nicodemos. Não dá para desfrutar do reino de Deus de forma natural. Essa é a chave que eu e você precisamos entender. Nós recebemos através da salvação nós recebemos uma enorme herança, e que Deus deseja de todo o seu coração que você desfrute todos os dias da sua vida. Sabe, Deus, ele não está feliz em ver o povo dele angustiado, sabe, ocupado com o sistema desse mundo, sofrendo a pressão que esse mundo ele impõe, através da economia, através de ideologia e filosofias. Deus não está satisfeito com isso. Deus, ele quer ver o seu povo reinando e operando no seu reino. Glória a Deus. Mas o detalhe é que eu e você precisamos aprender isso. Amém? A estar de posse das ferramentas que vão nos dar vitória, ainda que nós vivamos nesse mundo, sabe, não venhamos sofrer com o sistema, não venhamos sofrer com a ideologia, o padrão, com a maldade desse mundo. Quantos querem isso? Quantos acreditam que precisam disso? Então você está comigo. Mas antes de eu chegar na parte das ferramentas, vamos falar mais um pouco sobre a necessidade que cada um de nós temos de ter cada uma delas. Romanos, o capítulo 7, por favor, vai comigo lá. A partir do verso 12, eu vou ler na minha tradução aqui, mas você pode acompanhar aí, tá? A partir do verso 12, diz assim: Isso porém, só demonstra que a lei é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Verso 14, pula para o verso 14. E diz assim: o problema não está na lei, pois a lei é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. O versículo 15 diz:
Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Pula para o versículo 17. Diz assim: porquanto não sou eu quem faz, mas não sou eu que faz o que é errado, mas o pecado que em mim habita. E o versículo 18 diz assim, ó: eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, em outras traduções fala, na minha carne, não habita bem algum, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Pula para o versículo 24. Aí Paulo chega nessa conclusão: como sou miserável, quem me libertará do corpo mortal dominado pelo pecado? E o versículo 25 ele dá a resposta: graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus. Esse é um texto que talvez você já conheça. No versículo 18 ele vai dizer: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Talvez você já tenha ouvido alguém ler esse texto, talvez você já leu, mas muitos de nós não damos tanta importância quanto a isso, porque quando nós nascemos de novo, sabe, o diabo, através de enganos e mentiras, ele tenta nos confundir de diversas formas, e você acaba achando que o problema é com você, o problema é com a igreja, o problema é com as pessoas seu ciclo de amizade, o problema está na sua família, quando na verdade é porque você nasceu de novo, mas ainda não desenvolveu, não aprendeu a operar no reino de Deus, a usar as ferramentas que a palavra de Deus nos traz. Você ainda continua confiando na carne, onde Paulo diz o seguinte: olha, na sua carne, na minha carne, não habita bem algum. E aí, como é que começa, para exemplificar aqui, quando é que começa um adultério, sabe? Ninguém sai da sua casa dizendo: olha, hoje eu vou. Uma pessoa que ela nasceu de novo, uma pessoa que tem, sabe, ela foi alcançada por Jesus, ela não sai de casa tipo: olha, hoje é o dia, hoje eu não vou perder nenhuma oportunidade, quem chegar para mim eu vou adulterar, não quero nem saber. Ninguém sai assim. Não é desse jeito que um adultério acontece. Começa quando a pessoa está com um momento difícil na vida financeira, alguma coisa do tipo, e não consegue, a comunicação não está batendo em casa, sabe? E aí o diabo envia um presente ali, e aí começa a conversar, e aí você oferece uma carona, e você recebe uma carona, e você começa a confiar aonde? Na carne. Não, isso aqui não vai dar em nada. Não, isso aqui é besteira, é só uma carona, é só uma troca de mensagem, é só mais uma amizade, é só uma companhia. E aí você vai dando crédito para o quê? Para a carne. E é assim que acontece. Sementinhas que vão sendo lançadas, sabe? Nós temos essa tendência natural de confiar na carne. Somente alguém que está cheio da palavra, somente alguém que está em contato direto com a palavra, alguém que está com a sua mente renovada com a palavra de Deus, em comunhão com a palavra e com o Espírito, sabe? É capaz de discernir essas coisas. Quando estão comigo? Eu e você precisamos chegar a essa conclusão também, a mesma conclusão que Paulo chegou. E entender que na sua carne não existe bem algum ser real no seu interior. Você nasceu de novo. A Bíblia fala em 1 João capítulo 4 e o versículo 17 diz que assim como Jesus somos eu e você nesse mundo. Aonde? No Espírito. Porque quando nós lemos isso e como é que eu posso ser igual a Jesus nesse mundo, sendo que eu estava com raiva, eu estava, sabe, chateado, eu estava magoado. Como é que eu posso ser igual a Jesus tendo esses sentimentos? É porque você é igual a Jesus no seu espírito, no seu ser real. Você precisa aprender a separar isso, que você é um espírito, que
que possui uma alma e que habita num corpo, e separar essas coisas, porque esses sentimentos não são você. E no momento que você mistura tudo isso e passa a acreditar que essas sensações e esses sentimentos são você, você acaba se tornando escravo deles. Quantos estão comigo? E aí estão as palavras impulsivas, é daí que saem as atitudes debaixo de emoções, e que nos leva para muitas situações difíceis. O segredo está em nós aprendermos a separar isso, para que possamos, através da palavra de Deus e do poder e a ação do Espírito em nós, governar sobre nossa alma, governar sobre nossa carne. Amém? Não estou dizendo que você não vai ter, dias difíceis. Não estou dizendo que suas emoções elas não vão tentar te levar para o contrário a partir de hoje, depois de hoje. Não, vai continuar. O dia mau vai chegar. E para que você possamos estar firmes e não ser conduzidos, não ser levados, nós precisamos estar enraizados, nós precisamos estar equipados com as ferramentas contidas na palavra. Glória a Deus. Eu acho que você está entendendo. Então, entender isso é crucial. Chegar à mesma conclusão que Paulo é crucial quando ele disse: olha, eu sei, na minha carne não habita o meio algum, de forma carnal e natural falando, eu sou um homem miserável, graças a Deus porque Cristo me alcançou. E essa deve ser a nossa esperança, em Cristo deve estar a nossa esperança, em Cristo deve habitar a nossa esperança e a nossa expectativa, de modo que você saia da sua casa dependendo inteiramente, não da sua carne, você possa não se apoiar e se fundamentar não na sua carne, na sua capacidade de conseguir, no seu poder de sair de situação difícil, não concentrar em você mesmo, mas ter Cristo como sua única esperança e morar e nele habitar as suas expectativas. Glória a Deus. Vai comigo, por favor, em Gálatas, o capítulo 2. Verso 20. Aleluia. Gálatas 2, o versículo 20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive. Deixa eu ver, segura só um pouquinho. O versículo 20 mesmo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, não é isso que eu quero, é só esse versículo 20 mesmo. Paulo está dizendo: olha, eu tenho uma vida agora para viver, mas não sou eu que vive. Essa vida que agora eu vivo, eu entendi que eu estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que agora eu tenho para viver, eu vou viver inteiramente pela fé no Filho de Deus. Quando eu e você entendermos isso, quando eu e você trouxermos essa realidade, essa revelação para o nosso viver diário, não somente quando você vem para a igreja, mas quando você começa o seu dia,
Entender que agora, a vida que você agora recebeu de Cristo, não é mais você vivendo, mas o próprio Jesus vivendo em você através do Espírito Santo, e que você vai começar a entender como operar no reino de Deus. Porque toda a herança do crente, toda a herança do Filho de Deus está no reino. Você não vai acessar a sua herança como filho de Deus, sabe, acessando ou adquirindo os padrões do mundo, sabe? Eu e você não vamos desfrutar se adequando aos padrões, se adaptando às filosofias desse mundo. Quantos estão comigo? Eu e você não vamos desfrutar da nossa herança como filho. Eu e você não vamos reinar como filho, reinar em Cristo Jesus nessa terra, se adaptando ou se enchendo ou se adequando aos padrões desse mundo. Você precisa entender: a sua herança está no reino de Deus, e esse reino está em nós, amém? E nós fluímos nele através do Espírito Santo. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo aqui: olha, eu tenho uma vida para viver, eu fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Portanto, o viver neste corpo terreno, vivo pela fé no Filho de Deus. Glória a Deus. Como nascido de novo, como cidadãos celestiais. Deus, Ele quer que entendamos que para desfrutar dos benefícios do reino, precisamos nos equipar com as ferramentas corretas. Glória a Deus. Como eu disse anteriormente, não dá para acessar o reino de Deus de forma natural, não dá para desfrutar do reino de Deus, e a Bíblia fala que no reino de Deus ele não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito. Não dá para acessar isso de forma natural. E glória a Deus, porque Deus nos deu o caminho através da sua palavra. Amém? Vai comigo, por favor, em 2 Coríntios, o capítulo 10. 2 Coríntios, o capítulo 10, a partir do versículo 3. O versículo 3 diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, falando do viver natural. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Sabe, no mundo é olho por olho, é dente por dente. Embora vivendo em meio a esse sistema, eu não pertenço a esse sistema. Não vou me permitir se adequar a esse sistema. Não vamos militar segundo a carne, não vamos se adequar a isso. No mundo se você fizer comigo, vai receber de volta. Enquanto a Bíblia fala que se bater na tua face, oferece o outro. Se levar a tua túnica, oferece também a capa. No mundo quanto mais você retém, mais você tem. Na Bíblia, no reino de Deus, quanto mais você compartilha, mais você tem. Então, se eu e você não entendermos a operar nesse reino, vamos abrir mão dos benefícios que é nosso, vamos abrir mão da herança que é nossa, e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Tudo bem. Paulo está dizendo: embora andando
embora vivendo a nossa vida diária, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus e capazes de destruir sofismas, altivez. O que é isso? Argumentos, filosofias, ideologias, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, do amor de Deus, da sua herança em Deus, de quem você se tornou em Deus. Tudo o que se levanta para destruir ou distorcer o caráter de Deus. As ferramentas que Deus Ele quer que nós usamos, elas são poderosas em Deus e capazes de destruir tudo aquilo que se levanta para nos enganar, para distorcer o nosso entendimento com relação ao amor de Deus por nós, a quem Deus é por nós e quem nós somos nele, o que podemos e quem somos e onde nós vamos chegar. E essas ferramentas não são naturais, essas ferramentas não são carnais. Glória a Deus. E você vai ver ele concluindo aqui, ele diz assim, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, porque é a obediência de Cristo que fundamentou a aliança na qual eu e você estamos agora. E não a minha ou a sua obediência, não a obediência do seu pai, não a obediência da sua mãe, não a sua obediência nem a do seu pastor, mas a obediência de Cristo que nos justificou, que nos perdoou. Glória a Deus. Veja, a forma bíblica de nos mantermos conectados ao reino de Deus é somente através da palavra, é somente por meio da palavra. Ele vai dizer, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos, todas as nossas crenças precisam passar, pelo filtro da obediência de Cristo. Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra. Você vai abrir um pouco a palavra comigo hoje. João, o capítulo 13, João, capítulo 13. Então nós já falamos que nós nascemos de novo em Cristo Jesus e agora nós podemos acessar o reino de Deus. Nós agora podemos ver o reino de Deus, nós agora podemos desfrutar do reino de Deus, porém nós possuímos uma alma que não nasceu de novo e que é necessário que ela seja renovada, que ela seja edificada, que ela seja lavada com a palavra de Deus. Amém? O versículo 13, o versículo 8, por favor. João capítulo 13 e o versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja o quanto Jesus ele foi sério aqui. Pedro está dizendo, olha, Jesus está se preparando para lavar os pés dos discípulos, e quando chega a vez de Pedro, ele diz, olha, nunca me lavarás os pés. E é compreensível a decisão, a fala de Pedro aqui. Ele, sem compreender o que estava acontecendo, ele diz, olha, não sou digno disso, eu não mereço receber isso. Pelo contrário, o único digno de ter os seus pés lavados, o único que merece essa honra aqui é o Senhor, e eu não vou deixar que você faça com isso. Na verdade, Pedro estava achando, se colocando numa posição de humilde aqui, quando na verdade era um ato de justiça própria, porque se nós não temos nada a oferecer a Deus que nós já não tenhamos recebido dele. Diga amém, por favor. Eu e você não temos nada para oferecer a Deus sem que Ele antes tenha nos concedido, sem que Ele antes tenha nos dado. Então, o mais importante é você receber, porque quanto mais você recebe dele, mais você está apto a compartilhar. Então
Então, sem que Pedro entendesse o que estava acontecendo, o ato profético que Jesus estava falando, o que viria a acontecer, ele, nesse ato de humildade para ele diz: olha, eu não vou deixar que o Senhor lave os meus pés, pelo contrário, eu que deveria lavar os seus. Ele não fala isso, mas em outras palavras era o que ele está dizendo, que Jesus disse: Jesus não chegou a Pedro, eu sei o que você está querendo dizer, eu sei que você não está entendendo nada, né, mas é melhor deixar eu lavar. Não, Jesus disse: olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você fica de fora. Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você está fora. E aí o que Pedro responde, olha, Pedro diz: ó, não lava, então não lava só os meus pés, lava também a minha mão, a minha cabeça, porque faça o que tiver que ser feito, mas eu não vou ficar de fora, eu não posso ficar de fora, eu não quero ficar de fora. Pedro está dizendo: eu vou entrar, se tem que lavar os pés, se tem que lavar as mãos, se tem que lavar o corpo todo, eu quero entrar. E glória a Deus por isso, porque Jesus, ele vai dizer no versículo 10, Jesus declarou: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Aquele se referia a Judas com esse nem todos. Então Jesus está dizendo: olha, para aqueles que já foram alcançados, para aqueles que já foram alcançados com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, eles não precisam ser lavados novamente. Uma vez perdoado, uma vez alcançado, uma vez salvo, ele não precisa ser salvo novamente, ele não precisa de uma outra oferta sacrificial, amém? Ele não precisa apresentar uma nova oferta para Deus. Uma vez alcançado pelo perdão, uma vez alcançado pela obra redentora de Cristo Jesus, não necessita de mais sacrifícios. Glória a Deus. Então você está limpo, você está alvo, você está mais alvo do que a neve, amém? Você foi purificado e perdoado uma vez por todas. Glória a Deus. E Jesus disse: olha, não precisa se banhar de novo, é necessário apenas lavar os pés. Por quê? Porque os pés aqui, ele representa a nossa caminhada na vida até a volta de Cristo Jesus. Enquanto Cristo não voltar, enquanto eu e você aguardamos a vinda dele, eu e você temos uma vida para viver, uma corrida para percorrer. Não é assim? Você tem os seus afazeres, você vai ter o seu ministério, você vai ter a sua família para cuidar. Eu e você temos uma vida diária, eu e você temos relacionamentos para manter, para cultivar. Eu e você temos uma vida, e esses pés lavados aqui representam essa vida. A vida que eu e você vivemos. O ir para o trabalho, o vir para a igreja, o cuidar dos discípulos, o cuidar do marido, o cuidar da esposa, o cuidar do ministério. Só que sem que nós tenhamos esse momento onde você se permite ser lavado, lavar os pés, que Jesus lave os seus pés, e você somos incapazes de permanecer firmes nessa caminhada. Sem esse momento em que no seu dia a dia, no seu viver, na sua caminhada, na sua jornada de fé, sem esse momento em que você para e permite que Ele lave os seus pés, é impossível permanecer firme. Glória a Deus. E aí independe o seu tempo de igreja, independe se você faz parte de uma família sacerdotal, da sua posição, o cargo que você ocupa na igreja, isso independe. Se eu e você não deixamos que Jesus lave os nossos pés na nossa caminhada, vamos caminhar com sujeitos a tropeçar nos caminhos tortuosos que está por aí fora. O salmista Davi disse o seguinte: olha, luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória a Deus.
são como lamparina para os meus pés e luz para o meu caminho. É a sua palavra. Então, eu e você, é crucial, é indispensável, é insubstituível que nós possamos parar e permitir que Ele lave os nossos pés. Quer dizer, Adriel, que eu preciso ter um momento em que eu tenho que lavar os pés de forma literal? Não. Vai comigo, por favor, lá em Efésios, o capítulo 5 e o versículo 26. Como isso se aplica a nós hoje? Efésios 5, o capítulo 26. Versículo 25, só para contextualizar. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Veja, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem com a água da palavra. Como é que esse texto de João se aplica a nós hoje? É de forma literal, lavar os nossos pés de forma literal? Não. Como somos lavados? Através da água da palavra, bebendo da palavra de Deus, bebendo das revelações de Cristo Jesus, do Cristo ressurreto, da sua obra consumada na cruz do Calvário, que Ele assumiu e o seu lugar, que Ele despojou principados e potestades, que Ele os pôs em desprezo, em ridículo, Ele os envergonhou na cruz, no meu e no seu lugar. Ele despojou todos os principados e te deu agora todo o poder e a autoridade, e colocou eles debaixo dos seus pés, bebendo dessa revelação de que aquele que se uniu ao Senhor é um só Espírito com Ele, aquele que recebeu a Cristo Jesus é uma nova criatura, amém? Bebendo dessa revelação, entendendo que aquele que se uniu ao Senhor, aquele que recebeu de Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão e que permanecem em Cristo. Quantos estão entendendo? Quando nós somos lavados, quando nós paramos, presta atenção, quando nós paramos e permitimos o contato e mergulhamos e buscamos a palavra de Deus. Não, mas você não vai procurar na palavra de Deus, regras. Você não vai procurar o que você precisa fazer para receber. Não, você vai procurar na palavra de Deus o quê? Cristo Jesus. Porque quando você encontra Cristo, você se vê nele. Porque assim como Ele é, eu e você somos. Glória a Deus. Porque onde Cristo está, é o lugar que você ocupa agora. Porque eu e você estamos nele. Quantos estão entendendo? Então, eu e você precisamos desse momento onde nós temos os nossos pés lavados, para que tenhamos um caminhar livre, né? Para que tenhamos um caminhar abençoado, para que tenhamos um caminhar iluminado, para que tenhamos o discernimento no caminhar, na nossa jornada de fé. E como isso acontece? Quando nós paramos para observar, quando nós paramos para mergulhar na palavra de Deus e encontrar quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus e a sua obra consumada. Glória a Deus. Você está entendendo? Somos purificados com a lavagem da palavra de Deus. Quando nos submetemos, somos purificados com a palavra de Deus. Quando nos submetemos ao ensino que revela Cristo através da palavra, mais a purificação acontece. E à medida que os nossos pés forem lavados, em vez de tropeçarmos, nós estaremos andando e até correndo. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: deixe que Jesus lave os seus pés. Olhe para outra pessoa que está do outro lado e diga assim: permita que Jesus lave os seus pés.
Olha para outra pessoa agora que está do seu lado, atrás de você, e diga assim, ó: gaste tempo com a palavra de Deus. Amém? Como nós vamos estar, sabe, livres do engano que esse sistema ele imprime, sabe? Por mais que eu quisesse agora estar numa situação diferente, eu vou precisar esperar que Jesus venha. Enquanto eu espero ardentemente, com boas expectativas, com muita esperança, eu vou viver a minha vida. E quando eu chegar lá no trabalho, sabe, é um outro sistema que opera lá. E quando eu sair da minha casa e pegar o ônibus, é outro sistema que opera lá. Eu vou estar sempre em contato com o sistema mundial. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E você vai ver as pessoas, sabe, se envolvendo na maldade, se envolvendo no pecado, e não vai estar nem aí, porque é desse jeito que esse mundo funciona, desse jeito que o sistema desse mundo opera, e as pessoas não estão nem aí. Eu e você vamos ter contato com isso todo dia, só que eu e você não podemos olhar para essa situação, olhar para essa realidade e nos adequar a ela. Glória a Deus. E nos adaptar a elas e nos conformar com ela, e deixar que elas acabem influenciando o nosso caminhar, a nossa jornada. Para as pessoas seus amigos de trabalho, pode ser normal um show, ir para um show, se embriagar, sabe, e se mergulhar nesse sistema, na celebração dos desejos carnais. Mas para eu e você não pode ser normal. Nosso prazer está em quem? Cristo Jesus. Eu e você entendemos o que Paulo fala em Romanos 7, na nossa carne não há nada que preste. Paulo conclui o versículo 25, ele diz o seguinte, ó: miserável homem que sou. Versículo 24, graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Sem Ele só existe esse Paulo, cheios de desejos, de impulsos carnais que só me levam à morte. Quantos estão comigo? Os desejos, veja só, cada um de nós estamos sujeitos a isso. Cada um de nós temos emoções que precisam estar submissas à vontade do Espírito em nós. Só que isso não acontece de forma literal, isso não acontece num passe de mágica, é uma vida. É uma vida em que você vive dedicado à palavra e à vida que Deus colocou dentro de você. E à medida que você se submete a isso, à medida que você encontra prazer nisso, o Espírito Santo ilumina a sua vida, ilumina o seu entendimento e te dá discernimento para que você veja em quais os lugares o prazer dele está. Quem está me entendendo? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: é impossível desfrutar da vida abundante. Eu vou pedir para você falar com um pouquinho mais de intensidade. Vamos lá. É impossível desfrutar da vida abundante. É impossível desfrutar das promessas de Deus. É impossível desfrutar do reino de Deus e da sua herança em Cristo de forma natural.
Olha para a outra pessoa que está do seu lado nos olhos, e você vai dizer assim para ela: pedras são comuns, e por isso que ninguém liga, por isso que ninguém se importa. Diga para ela: diamantes são raros, e por isso que são valiosos. Não precisamos, olhe para mim por favor, não precisamos olharmos e desejarmos o que está lá fora e nos adaptarmos àquilo para nos tornar comuns. O fato de ser diferente torna você valioso. Quando você se torna comum e se adequa e se adapta e traz para a sua vida esses padrões, é como se você se tivesse se tornando pedra e as pessoas pisam. E as pessoas chutam, porque não tem valor. Agora diamante, as pessoas pagam a vida, pagam caro, porque eles são diferentes, porque eles brilham. Quantos estão comigo? Quantos amam a palavra de Deus? Tudo o que eu estou dizendo para você não é apenas, sabe, não é algo do pastor, é a palavra de Deus. Acabamos de ler com a eminência com que Paulo fala sobre a sua carne e os desejos que nela habitam. E ele chegou à conclusão de que ele mesmo era miserável e que na sua carne não havia nada que presta. Não sou eu que estou dizendo. Que os seus sentimentos, que as suas emoções, que os desejos naturais vão te conduzir a caminhos tortuosos e que o final deles é morte e destruição. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Eu e você encontramos essa vida de bem-aventuranças, guiados e direcionados e conduzidos pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo em nós. Aleluia. Vai comigo em Gálatas, por favor. Gálatas 5, versículo 17 e 18. Não, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Volta ao 16, por favor. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque você vai sair daqui agora e sair preocupado com o que você vai fazer, o que você não vai fazer? Não, não é assim. Olha aqui a chave que Paulo está nos dando. Como é que nós vencemos as concupiscências da carne? Como é que eu e você prevalecemos contra as concupiscências da carne? Que está aí, amém? Mortificadas pela ação do Espírito Santo, da obra consumada de Cristo Jesus. Mas à medida que você mergulhamos no andar com o Espírito, elas se mantêm lá. Mas se eu e você, elas se mantêm lá, mortificadas. Mas à medida que você olhamos para os padrões do mundo, olhamos para os padrões dessa terra, e desejamos aquilo, e mergulhamos naquilo, ela ressuscita e acaba nos conduzindo e prevalecendo contra a fé. Amém? Então, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A única maneira de você vencermos as emoções que tentam nos governar,
A única maneira de eu e você, de vencer os desejos, sabe, pecaminosos que são incitados por essas coisas pelo sistema desse mundo, sabe, a única maneira de um Cristo que foi, de alguém que foi alcançado por Cristo Jesus e verdadeiramente nasceu de novo, a única razão pelo qual ele peca é porque ele é tentado. Quantos aqui sabiam disso? Se não houvesse tentação, eu e você não pecaríamos mais. Se eu e você nascemos de novo, se Cristo agora passa a habitar dentro de nós, amém? A única maneira de pecarmos novamente é porque nós somos tentados. Tentados no quê? A andar pela carne, a cumprir as concupiscências da carne, a negar a fé, a negar o Espírito Santo e a vida de Deus em nós, a negar a palavra de Deus. É nisso que nós somos tentados toda vez. O que é um sintoma no seu corpo? Uma tentação, para que você dê voz ao que você está sentindo, dê ênfase ao que você está sentindo e negue o que foi feito na cruz do Calvário, que Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então esse sintoma quer colocar em você a dúvida de que você é verdadeiramente curado. Quantos aqui sabem que foram curados? Quantos têm convicção que foram curados em Cristo Jesus, que Ele levou suas enfermidades? Mas ainda assim nós sentimos alguns sintomas, alguns dor de cabeça, dor no corpo, em algum lugar do corpo, não é isso? Mesmo sendo curados, o que é isso? Uma tentação para que você negue sua herança, onde você está curado. E o que é isso? Satisfazer a concupiscência da carne. Não é somente, sabe, desejar o pecado, sabe, se envolver com vícios, com drogas. Isso também, sabe, quando você nega a sua realidade de que você é curado, você também está se submetendo às concupiscências da carne. Quantos estão entendendo? Quando você se permite ser dominado por sentimentos de amargura, sabe, de rancor, isso também é se submeter às concupiscências da carne. Está entendendo? E como é que a ferramenta que Deus nos deu para vencer isso? Andar no Espírito e não satisfazeres e não cumprireis as concupiscências da carne. O próximo, por favor, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, ou a carne luta contra o Espírito, e o Espírito, veja, dentro de você o Espírito Santo, porque esse Espírito com letra com E maiúsculo, significa que está falando do Espírito Santo. E ele está dizendo aqui, o Espírito Santo e o Espírito Santo contra a carne. O Espírito Santo está lutando contra a sua carne para influenciar nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas emoções, na sua vida como um todo. Quem entendeu? Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, porque a carne luta contra o Espírito, e esse não é o seu Espírito, é o Espírito Santo, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, se referindo ao Espírito Santo, porque eu e você fomos feitos moradas de Deus no Espírito, amém? Eu e você agora somos a casa do Espírito de Deus, Ele agora está habitando dentro de nós, e aí a carne, o seu velho homem, o que está crucificado com Cristo, está tentando reviver, lutando contra o Espírito Santo habitando dentro de você. Como isso acontece, Adriel? Através das tentações. E o Espírito Santo lutando contra essa carne, fazendo com que ela permaneça mortificada, fazendo com que a única voz que você consiga ouvir e discernir seja a voz de Deus, fazendo com que você possa perceber a revelação de Cristo Jesus contida na palavra. Ele está lutando contra a sua própria carne. Que bênção! E estes se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Veja, a carne está lutando contra o Espírito para que você não faça o que agora a sua nova natureza compele a fazer.
compete a fazer. Glória a Jesus, pelo Espírito Santo vivendo dentro de nós. A vida mais poderosa que você podemos viver é essa vida dedicada à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. É uma mensagem onde nós não gera tanta aquela empolgação, aquele aleluia, não dá vontade de você saltar, né? Mas instrui, equipa você. Amém? Mune você está municiado. Você está alerta. Nem só de empolgação viverá o crente. Amém? Dia mal fica as raízes que você construiu, que você tem na palavra de Deus. Eu digo isso com experiência própria. No dia mal fica aquilo que você lembra da palavra, as promessas que Deus te fez. O que te mantém ali de pé é o tanto que Cristo já foi formado. Diga para o irmão que está do seu lado: nem só de empolgação vive o crente. Glória a Jesus. Eu vou adiantar aqui para finalizar. Vai comigo, por favor, no Evangelho de João, mais uma vez, a partir do capítulo 16. João 16. Estou falando isso e nós, na verdade, eu já venho meditando nisso já há muito tempo. Deus tem colocado essa palavra no meu coração já há alguns dias, porque eu entendo que cada um aqui deseja crescer em Deus, deseja amadurecer em Deus, e esses fundamentos são cruciais, são essenciais, são indispensáveis para que você possa ter acesso a isso. A resposta é sempre, quanto a esse viver diário, você vai ver as Escrituras nos dizendo que a resposta é sempre comunhão com o Espírito e com a palavra. Comunhão com o Espírito e com a palavra. A partir do versículo 5, por favor. Bota a King James, por favor. A King James. Consegue? Amém. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais. Próximo. Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu vá. Segura aí. Veja o que Jesus está dizendo para os discípulos, aqueles que o acompanharam 3 anos e meio, aqueles mesmos caras que viram ele transformar água e vinho em fração de segundos, aqueles que ele viu na sinagoga uma senhora que há muito tempo andava encurvada. Jesus pegou a mão dela e a levantou, que ela não fazia anos, que ela era impossibilitada de fazer. Esses mesmos caras que viram ele andar sobre as águas, veja o que Jesus está dizendo para eles: é para o vosso bem que eu parta. Por quê? Deixa lá. Se eu não for o advogado, não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Veja o que Jesus está dizendo. Segura aí, por favor.
melhor do que você me ter aqui agora presente, comendo com vocês, você ver eu operando aqui os milagres, de você andar comigo por sobre as águas, de você testemunhar com seus olhos aqui agora, o meu ministério. Melhor para vocês é que eu vá embora, porque se eu for embora eu vou enviar outro para vocês. Então eu e você agora estamos numa condição, segundo Jesus, melhor que os discípulos aqui. Próximo. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Próximo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Segura um pouquinho, deixa eu só explicar isso aqui. Veja, o Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, por muito tempo eu achei que o Espírito Santo ele era aquela sirene que apontava toda vez que eu estava pecando, quando na verdade esse texto fala que o pecado que o Espírito Santo veio para convencer o mundo é o de não crer em Jesus. Esse eu já passei. Então o Espírito Santo não é aquela sirene procurando o pecado na sua vida o tempo inteiro. Ele foi comissionado por Jesus a te convencer que Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Ele foi comissionado por Deus para iluminar os seus olhos, para que você visse que os pecados que penduraram Jesus na cruz eram os seus, eram os nossos, porque nele mesmo não havia nenhum. Para que o seu coração fosse tomado pelo amor de Deus e você se rendesse a esse Salvador maravilhoso. Esse é o pecado pelo qual o Espírito Santo foi enviado. Agora ele habita e vive dentro de você para convencer do pecado. Não, esse pecado ele já te convenceu. Agora é o outro passo. Qual? Volta um texto, por favor, o versículo 10. Da justiça, porque você não vai ter mais o Jesus ao lado. Você não vai ver mais o Jesus aqui operando no ministério, operando cura, as palavras de sabedoria. Não vai ter mais as minhas pregações diretamente aqui, pessoal. Ele falando para os discípulos. Então é necessário que o outro advogado venha, o Espírito Santo venha, habite em você e convença-o da justiça. Então agora o trabalho do Espírito Santo na vida do crente é o convencê-lo constantemente de que ele foi alcançado e tornado justiça de Deus. Amém? Para o descrente, o trabalho do Espírito Santo é levá-lo a Cristo, o convencê-lo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Para o crente, o trabalho do Espírito Santo é a vida do Espírito Santo dentro de você, é convencer você que você é a justiça de Deus, que você é o Filho de Deus, e fazer com que você se aproprie disso e herde e viva e fale como tal. Glória a Deus. E o juízo dá para quem, Adriel? O próximo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O juízo do Espírito Santo não está para você, não é para mim, para você, não é para o crente, mas para o diabo que já está condenado. Então o Espírito Santo, o trabalho a justiça, o juízo do Espírito Santo é condenar tudo que o diabo quiser implantar na nossa vida. Uau, diga amém, por favor. O Espírito Santo vai condenar todo dardo que o diabo lançar, toda semente maligna que o diabo lançar, todo sentimento enganoso que o diabo lançar, será condenado pelo Espírito Santo, será destruído pelo Espírito Santo que agora vive em mim e você. O próximo, por favor. E eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento.
Próximo. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O próximo. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará e compartilhará convosco. O próximo. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Mas algum tempo já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. Próximo. Então alguns dos discípulos, eu vou voltar, eu acho que já vou ficar só até lá. Volta mais um. Mais um. Aí. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento. Segura um pouquinho. Veja o que Jesus está dizendo aqui, ó. Há verdades que eu vou precisar compartilhar com vocês. O ensino da justiça, o ministério de Paulo, seria demais para eles. Naquele momento Jesus disse, olha, só vai ser possível vocês compreender a revelação da justiça através do Espírito Santo e da vida com o Espírito Santo. Glória a Deus. O próximo rapidinho. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O próximo. O Espírito me glorificará, porque receberá o que é meu e vos anunciará e compartilhará convosco. Tudo quanto o Pai tem, preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e revelará a vós. Veja, em outro lugar Jesus está dizendo, olha, tudo o que, em outra passagem, eu não me lembro agora, mas Jesus, ele diz para as pessoas que ele está pregando, ele fala assim, ó, tudo o que eu digo para vocês, eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que o meu Pai me mandou falar. Eu recebi do meu Pai, estou compartilhando por vocês. Então não despreze o que eu estou ensinando, porque não é de mim mesmo, mas do meu Pai que me enviou. Agora ele está dizendo o contrário, ele está dizendo o seguinte, olha, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, ele vai revelar a vocês o que está por vir, ele vai me glorificar, porque ele vai compartilhar com vocês do que ele recebeu de mim. Então o trabalho do Espírito Santo não é nem sobre ele mesmo, mas é para glorificar Jesus. Então o que ele está dizendo em outras palavras? Não despreze a obra do Espírito Santo em vocês, porque a missão dele é compartilhar com vocês do que é meu. Amém? Então o trabalho do Espírito Santo em nós é nos guiar em toda a verdade. Jamais o Espírito Santo vai te conduzir a alimentar seus sentimentos, suas emoções, seus desejos naturais, porque o trabalho dele é levá-los à revelação de Cristo e da justiça de Deus em nós, sobre nós. Então jamais nós podemos confundir isso e dizer que, sabe, chegamos lá através do Espírito Santo, sabe, acabamos nos submetendo, ou lidando com situações, ou entrando em lugares, ou adquirindo padrões, através da influência de Deus, não é, amém? Como crentes, você pode ouvir o Espírito Santo, dar crédito a Ele, seguir as direções dEle, quanto também você pode dar ênfase às suas emoções, seus sentimentos e seus desejos naturais. Falamos aqui o que está lá em Gálatas, que todos os dias nós vivemos esses dilemas.
Todos os dias nós enfrentamos esse dilema. Ou nós ouvimos aquilo que os sentimentos que estão aflorados, ou nós ouvimos o Espírito Santo. Por isso que é importante eu e você pararmos como Maria parou, e ouvirmos e recebermos e estarmos cheios da palavra de Deus. A Bíblia fala para não nos enchermos com vinho, não nos embriagarmos com o vinho, porque ele vai levar à confusão, à desilusão, ele vai nos levar a obras da carne. Mas a Bíblia fala para nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos, nos embriagarmos com o Espírito Santo. E você não podemos tratar isso de forma básica, simples. É crucial, é fundamental para que você possa crescer, amadurecer em fé, para que eu e você possamos, nos apropriar da herança que nos foi dada em Cristo Jesus, para que eu e você desfrutamos da vida como filhos de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: se cerque de pessoas que entendem isso. Diz com convicção, por favor: se cerque de pessoas que entendem isso, que valorizam isso. Porque você está aqui e você está recebendo uma boa palavra, e você está sendo tocado pela palavra de Deus, mas quando sai daqui, você começa a se cercar de pessoas que não estão nem aí pelos princípios da palavra, e aí você não tem força para lutar. Você se enche da palavra de Deus no seu quarto, depois você só se cerca de pessoas que só falam de carne, pecado, maldade, mundo. Se cerca de pessoas que entendem o valor que a palavra de Deus tem, para que essas pessoas também sejam instrumento de Deus na tua vida, e você seja um processo de edificação mútua. Você se edifica e edifica outros. Amém. O segredo do ministério de Josué qual foi? Porque ele era forte e corajoso? Não, a força e a coragem dele vinha do ler e meditar e falar da palavra de Deus. Medita dia e noite e fala do que tudo está escrito nela. Dali via a força, dali via a coragem e também as vitórias, e também as conquistas, e também os triunfos, e também a ousadia para falar com o sol, para falar com a lua. A autoridade para gritar diante dos muros e eles caírem ao chão, prevalecer contra reinos que relativamente eram maiores. O segredo vinha de meditar de dia e noite, meditar dia e noite e falar a palavra, meditar dia e noite e falar a palavra, meditar dia e noite e falar a palavra. Fica de pé, por favor. O louvor vem para cá rapidinho. Corre, por favor. Deixa eu te dizer mais uma vez: se cerca de pessoas que entendem o valor dos princípios contidos na palavra de Deus. Isso é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento de fé. Se junta com pessoas para, compartilhar das tuas experiências com Deus, para ouvir das experiências dele, porque elas também inspiram. A Bíblia fala sobre fortalecer uns aos outros. Eu não estou dizendo para você largar
as suas amizades que não são crentes. Não estou dizendo para você só frequentar casas de pessoas que são crentes. Eu não estou dizendo para você frequentar somente a igreja e deixar de ir para qualquer outro lugar. Eu estou dizendo para que você entenda a importância e o seu devido lugar como filho de Deus, porque a Bíblia fala que há uma ardente expectativa nos que estão lá fora. E eles gastam essa expectativa, elas gastam todo o esforço deles para satisfazer essas expectativas em drogas, em festas, em cultivar e se deleitar na sua carne para satisfazer essas expectativas, porque eles nem sabem que essa expectativa só vem dos filhos de Deus, só será suprida através da manifestação da igreja. Quantos amam a palavra de Deus aqui? O que vai estruturar a nossa vida como uma rocha é a palavra de Deus. O que vai te dar sustentação contra os ventos, as tempestades, o mar revolto é a palavra de Deus. Então deixa o Espírito Santo conduzir você a esse lugar de rendição e submissão a essa palavra. É a única forma de os sentimentos não te governar, não te confundir. Para que você não pense que quando, sabe, porque às vezes quando não percebemos, sabe, a direção de Deus através da interior mesmo, através dos sinais que o Espírito Santo nos dá. Sabe o que Deus faz? Porque Ele te ama tanto, Ele coloca pessoas para abrir teus olhos, para falar para você, olha, não é assim, não é por aí. E aí você pensa que é outras pessoas se metendo na sua vida, porque você está tão cego, tão cheio dos seus sentimentos, emoções e desejos, que não consegue perceber que é Deus cuidando de você, é Deus se importando com você. É o Espírito Santo que foi comissionado e foi enviado por Deus para te conduzir em toda a verdade, te revelar o que está por vir. O mesmo Espírito que está dentro de você, lutando para que os seus sentimentos carnais, suas emoções não dominem você, porque elas te levarão à perdição. Meu Deus, toca, por favor. Aleluia. Quando Jesus caminhou com aqueles 2 discípulos até Emaús, a Bíblia fala que eles estavam entristecidos, frustrados. Jesus se aproximou de cada um deles e perguntou por que eles estavam assim. Jesus percebeu a frustração, Jesus percebeu a tristeza. E a minha pergunta é, por que Jesus não levou embora tudo aquilo? Porque Jesus não mostrou, sabe, que Ele estava lá e que Ele tinha ressuscitado? A resposta de Jesus é diferente do que nós esperamos como certo. A Bíblia fala que Jesus começou dos profetas até Moisés, de Moisés até os profetas, a compartilhar com Ele as coisas concernentes a Ele mesmo. Veja, no momento difícil daqueles 2 discípulos, no momento de frustração, tristeza, no momento, sabe, num período difícil de dor daqueles discípulos, o que Jesus fez? Em vez de remover, em vez de se revelar a Ele como Cristo ali, Ele abriu as Escrituras para Ele. E de Moisés até os profetas começou a revelar as coisas concernentes a Ele mesmo. Começou a se mostrar dentro das Escrituras. A resposta está sempre olhar na palavra de Deus e enxergar a nossa herança em Cristo. A resposta está sempre olhar para a palavra e ver Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que chegou aqui essa noite, por cada coração
que como boa terra recebeu a sua palavra. Tudo que o Senhor compartilhou aqui essa noite, que possa crescer e frutificar para a tua glória. Que possamos entender o que você nos ensina ali em João, capítulo 16, a dar ouvidos e a dar crédito, a valorizar a ação do Espírito em nós, porque Ele foi enviado para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Eu oro para que o Senhor possa encher o nosso coração de amor e de fome por Tua palavra e por Tua presença como nunca antes. Que seja isso que mova, que conduza o nosso coração, que sejamos, ó Deus, completamente envolvidos por essa chama queimando dentro de nós, em o nome de Jesus, fazendo calar, ó Deus, toda a voz das emoções e dos sentimentos, blindando a nossa mente e o nosso coração de todo sofisma, de toda a filosofia e ideologia do mundo. Em o nome de Jesus, que possamos nos encontrar e nos enxergar como o Senhor nos vê, e nos valorizar, ó Deus, como diamantes para o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar a vida de cada pessoa, Pai, que chegou aqui essa noite, que nos acompanhou pela live. Em o nome de Jesus, declarar que a Tua palavra frutificará na vida de cada um, a 30, a 60, a 100 por um. Declarar que a Tua promessa para a vida de cada um deles se cumprirá. Nenhum mal sucederá, nem a ele, nem aos seus amados, nem a sua família. Em nome de Jesus estarão seguros, estarão protegidos. Aonde colocarem a planta dos seus pés serão abençoados. Aonde colocarem as suas mãos prosperarão. Em o nome do Senhor Jesus. Serão livrados, ó Deus, de enfermidade e doenças. Estarão protegidos e, ó Deus, lavados, cobertos com o Teu sangue no nome de Jesus. E desfrutarão do de repente do Senhor ainda essa semana, para a honra e glória do Teu nome. Para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Você que crê e concorda, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Soma esse aplauso, um aleluia, um glória a Deus. Dá paz ao teu irmão, em nome de Jesus.